Fala, labuteiros, como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem em mais um episódio do Labuta Podcast. E hoje estamos com a honra de estar recebendo o mestre Lubarino. Tudo bem, Lubarino? Tudo ótimo, Toninho. É uma satisfação, mestre, estar recebendo você aqui no Labuta Podcast. Eu quero agradecer, realmente é uma satisfação enorme, né, poder fazer parte desse projeto tão bonito e crescente, pujante na nossa região, o Labuta Podcast, onde vocês trazem sempre ao público externo convidados para poder trazer experiências, convivências e informações, e isso fazer agregar o desenvolvimento da nossa região. E para você que ainda não conhece o mestre Lubarino, Lubarino é um consultor de uva bastante conhecido aqui no Vale de São Francisco, correto? Correto. Você está há quanto tempo já nessa labuta trabalhando com a uva? Olha, Toninho, o Lubarino ele iniciou dia 24 de janeiro de 2000, então são 25 anos, se aproximando dos 26 anos, trabalhando com a viticultura, né, aqui no Nordeste, aqui no semiárido. Né, então, um garoto da cidade, meus pais são do interior de Casa Nova, mas eu sou filho aqui de Juazeiro, Petrolina, e minha profissão foi, desde de 25 anos atrás, trabalhar com a viticultura, trabalhar com a videira, né, produzir uva para realmente avançar barreiras, fronteiras no Brasil e no mundo. Mas hoje, Lubarino, nesses 25 anos, hoje, qual é o seu trabalho de atuação como consultor? Pronto, o que é que acontece? Como surgiu tudo isso, né? Então, para chegar à função, à atuação de consultoria ou assessoria que eu atuo hoje, se precisa de um know-how, de conhecimento, né? Então, criar um entendimento para você poder orientar as pessoas naquele segmento de ramo de negócio, que é algo assim que é muita particularidade. Então, até 2014, minha experiência desde estágios foi com gestão agrícola, né? Fui trabalhar no maior grupo de plantio de uva de mesa a nível Brasil, que na época era do Carrefour, que é as Fazendas Labrunier, e hoje é administrado pelo El Ciruelo, um outro grupo espanhol. Né? Anteriormente era o grupo Carrefour, um grupo francês. E depois dos 14 anos de convivência na gestão agrícola, surgiu demandas, né, de consultoria, né, sempre recebendo visitas, pessoal olhando nossa qualidade de fruta, nosso manejo, nosso trato com as pessoas, e sempre tinha aquela pessoa: Lubarino, como é que está seu tempo? Você tem disponibilidade? O que é que você manda? O que é que você precisa? Qual é a sua necessidade? Ele: rapaz, eu preciso melhorar alguns processos e eu preciso de uma assessoria. E eu gosto muito da forma que você conduz. Então eu falei, então eu vi que estava surgindo um nicho de mercado interessante para poder continuar crescendo profissionalmente, né? Então em 2014 eu comecei a ter a experiência de assessorar alguns pequenos produtores, então a coisa foi avançando. Então em 2015 eu resolvi desapartar. Né? Eu falei, ou eu continuo com a gestão agrícola, gerindo fazenda, Certo. ou partir para assessoria e consultoria na uva de mesa. Lubarino, só para trazer uma diferenciação que você estava trazendo, gestão agrícola e consultoria. O que é uma gestão agrícola? O que é uma gestão agrícola? Então, dentro de uma empresa, de uma fazenda, ou seja, ela de pequeno, médio ou grande porte, um gestor ele se envolve em todos os setores do empreendimento, desde contratação, né, desde treinamento, desde da parte fitossanitária, manejo hídrico, manejo de irrigação, compra de insumo, né, acompanhar as visitas técnicas dos consultores. A gente acompanha também de todos os tratos culturais, na comercialização da fruta. Então, você se envolve em todas as tomadas de decisões que vão chegar ao cliente. E quando você parte para a consultoria, então, muitos setores da gestão a gente não se envolve. A gente vai assessorar, identificar quais são os pontos que aquela empresa demanda melhoria ou que está precisando ajustar. Então, vamos lá e orienta, faz o diagnóstico, faz relatórios e mostra um plano de ação. Então, a partir dali, aí vai para a mão do gestor. Aí o gestor faz o quê? Ele planeja, tá certo? Ele executa e ele acompanha. É o tripé do sucesso. Isso não o consultor não faz. O consultor ele vai assessorar e indicar os caminhos para ele poder seguir esse plano de gestão. Então, no caso,
o agrícola ele fica mais realmente dentro da fazenda, dentro das tomadas de decisão. Já o consultor não. O consultor vem para assessorar para que o gestor agrícola ele consiga ter êxito naquelas metas, naquele objetivo que ele está trazendo. Exato, É nessa linha. Exato. Eu vou dar um Sim, exemplo. sim. Vou dar um exemplo de duas profissões extremamente importantes, que é o administrador de empresa, o cara que é graduado em administração, e a pessoa que é graduada em ciências contábeis. Certo. Né? Então, o administrador ele necessita muito dos dados, dos relatórios do contador para poder tomar decisão. Então, nós, engenheiros agrônomos ou qualquer outra profissão que vá assessorar ou fazer uma consultoria, ele também vai usar a sua expertise para poder levar para seu cliente informações que para melhorar o processo produtivo dele. Então, Certo. a gente, quando parte para isso, por isso tem que ter um know-how, um conhecimento, um domínio, que esse domínio é conquistado diariamente, né? Então, o conhecimento é dia a dia. Então, durante esses 14 anos, eu trouxe a experiência da gestão e uni ao conhecimento técnico, né? O conhecimento prático. Então, eu vou usar durante esses anos todos, né? Há outros produtores que têm essas limitações, né? Que precisam de uma ajuda, de uma contribuição, e aí é um ramo de negócio extremamente importante para o sucesso do empreendimento. Agora, quando você está falando de consultor, eu vejo que possa ser que tenha algumas variedades de consultoria. Pode ter uma consultoria apenas voltada para o campo, a produção da uva, ou a questão de controle fitossanitário, ou a questão de melhoria de qualidade do solo, mas também pode ter aquela consultoria de preparação para certificação, preparação para documentação de poder plantar algumas variedades. Então, qual é o tipo de consultoria que você está indo hoje? Perfeito. Eu fiquei um pouco... Excelente pergunta, Toninho. O que acontece? Assim, são vários segmentos, né? Hoje, em ser engenheiro agrônomo, já tem várias áreas de atuação. E quando você vai focar, no meu caso, viticultura. Então, viticultura são vários setores que envolvem a viticultura aqui e em qualquer lugar do mundo. São várias áreas de atuação. É uma uva muito delicada, muito manual, né? Muito. Então, assim, tem muita particularidade que a gente não consegue dominar tudo. Né? A gente precisa se especializar e tornar aquele ramo realmente eficiente e eficaz. Então, não adianta você abranger tudo. Então, o que é que o Lubarino hoje foca? Eu foco muito na parte operacional dos tratos culturais, na parte de fisiologia vegetal, focado na nutrição, né? E também atuo no manejo hídrico. A gente tem uma expertise em cima disso também. E aí, por exemplo, nós temos assessora na parte de proteção de planta, na área de entomologia, na área de fitopatologia, na área de controle fitossanitário, né? Então, essas áreas a gente consegue assessorar e orientar o produtor para poder ter sucesso no seu negócio. Porque não adianta também só você estar pensando ali, o que é que a planta precisa ter, né? Pelo que eu entendo. É também entender que, se eu vou aplicar um produto, eu também tenho que entender um pouco da garantia do caminho que esse produto vai percorrer, que é a parte da fertirrigação, para chegar. Porque se está desbalanceado, um pé vai receber mais nutrientes, outro menos. É uma cadeia de complementos de conhecimento que você tem que estar trazendo e puxando para você conseguir garantir essa consultoria, certo? Agora, quando a gente consegue dizer que uma consultoria teve sucesso e quando a gente diz que uma consultoria não teve sucesso, quais seriam esses parâmetros que você trabalha hoje? Dentro da cultura da uva de mesa, existem vários indicadores. Vários indicadores. Então, e a uva ela tem um ciclo inicial e o ciclo final, né? Se colhe, né? E inicia outro ciclo. Então, dentro dos processos, a gente proporciona várias análises. Análise de folha, de tecido vegetal, para entender se aquela nossa nutrição ela está sendo adequada, né? Faz análise de solo, análise química do solo, análise biológica do solo, né? Faz análise física do solo para entender. Então, se eu estou fazendo uma recomendação nutricional e a planta não está entregando uma fruta ou algum ponto importante como aumento de fertilidade, desenvolvimento de fruto, coloração, sabor, então esse indicador mostra que precisa algo ser melhorado. Então, através das análises, o produtor, né, ele vai poder entender se aquilo que está sendo recomendado, né, está sendo coerente e está sendo eficiente, né? Porque os resultados eles são mensurados pela qualidade da fruta.
pela produção, a produtividade, a resistência dessa fruta e a sua qualidade de vida de planta, né? Então, são pontuações que conseguem ser mensurado semanalmente sobre o que está sendo orientado. Você pode trazer um exemplo mais prático disso? Um exemplo, começou a desbrota, o que é que eu tenho que enxergar de quantidade de broto gerado quantos cachos por saída? Como é que eu consigo metrificar isso? Eu entendo que para cada tipo de uva, que também não é só uva de mesa, tem várias variedades, mas o panorama geral para deixar mais palpável a explicação. Perfeito. O que é que acontece? Hoje, né, a planta, a videira, ela entrega resultado conforme seu gasto energético, né? Então, a gente não pode, de forma alguma, sobrecarregá-la, né? Então, para isso, a gente cria parâmetros, né, para cada atividade operacional, qual é o teto máximo que pode ser deixado. Vamos iniciar pela poda, né, onde a gente vai cortar os ramos. Então, aqueles ramos, primeiramente, a gente precisa saber como está a fertilidade de gema. O que é isso, a fertilidade, Lubarino? Seria mandar para um laboratório os ramos. Esse ramo, a gente chama bacelo, ele é composto de várias gemas. E naquela gema, lá dentro, após umas camadas, que a gente chama bráquias, tem um embrião floral, um cachinho bem pequenininho. Então, manda para o laboratório, ele vai dizer quais gemas possuem cacho. Então, esse exame desse laboratório, que a gente chama análise de fertilidade de gema, ele vai indicar quantas gemas é podar daquela vara. Beleza, então a gente chega lá, tem que podar com tantas gemas para vir tantos cachos. E é para deixar quantos ramos? Então, essa planta, ela precisa de, por exemplo, a média das variedades, a gente trabalhamos 30 gemas por metro quadrado. Então, eu tenho que deixar tantos ramos, cada ramo com tanta gema, e a área da planta, ela tem um espaçamento, a área que ela ocupa naquele território. Então, a gente pega aquela quantidade de gemas, divide pelo espaçamento da planta, a área da planta, e ela vai dizer a quantidade de gemas por metro quadrado. Então, é muito detalhe. Isso a gente tem que chegar com uma linguagem e um treinamento para o produtor, independente do grau de instrução dele, né, que às vezes ele não tem uma escolaridade, mas ele tem um entendimento prático. Ele tem a vivência, então a gente consegue ter essa linguagem. Muitas vezes a vivência vale mais do que o conhecimento teórico, né? Muito, muito. Mas, assim, em resumo, pega-se os parâmetros que já existem para aquelas variedades que você tem, para aquela região, e você tem uma noção. E de acordo com o que você vai aplicando, do que você vai fazendo com o manejo da cultura, você vai vendo, está de acordo com o que a gente planejou, não está de acordo. Se está de acordo, bem. Se não está, o que é que faltou, ou o que é que colocou a mais, é nessa linha, certo? Isso é um ponto que você até mencionou, que é fundamental. Tem algumas atividades que precisam ter parâmetros e acompanhamento. A poda é um deles, porque a gente tem que garantir o número de ramos, número de gemas. O outro é a desbrota, que você mencionou. A desbrota é a seleção de brotos com cachos. E sem cachos também. Então, a uva ela brota bastante. Algumas épocas do ano ela tem um percentual maior de brotação, chega a 90%. Tem época que ela brota 50%, 60%, que depende de muitas variáveis do clima, temperatura, depende muito também da concentração do regulador de crescimento que se aplica, né? Então, o que é que acontece? Na desbrota, a gente determina, tem que ter tantos brotos com cacho em cada planta. Então, ele vai lá e controla. Por quê? Se ele não controlar, o funcionário, não por querer, mas por falta de acompanhamento, ele pode deixar a quantidade a menos do que é necessário. Ou ele pode deixar a mais. Então, o a mais é um custo a mais e a planta vai se desgastar. Se deixar menos, então ele já perde potencial produtivo. A outra atividade, que é logo à frente, é a atividade que a gente chama muito do trabalho do cacho, que chama seleção de cacho. É uma atividade que não é qualquer funcionário que consegue fazer, porque tem que ser um funcionário que tem um entendimento de saber contar, saber entender qual o cacho e o ramo melhor. Contar rápido também, né? Contar rápido, porque como qualquer atividade na uva, ela precisa de uma celeridade para ter uma boa produtividade e render. Né? Senão o custo daquela atividade fica caro. Agora, Lubarino, você fala dessa questão de pesquisa, de trazer
essas informações que a planta tem, que seria o nosso exame de sangue, por exemplo, então seria que como se fosse cada colheita faz o exame de sangue, que seria, no caso, o exame a análise foliar e a análise de solo. Agora, qual é o impacto de você não fazer esse tipo de análise para a cultura? Porque eu vejo que existe muitos produtores que falam, não vou fazer esse tipo de análise porque eu sempre botei essa fórmula, e essa fórmula sempre deu certo, eu não vou mudar. Então não diz que não precisa, diz que é besteira. E então qual é o impacto que gera você trabalhar fazendo esse tipo de análise e não fazendo? E fazendo esse tipo de análise, qual é a postura que o consultor tem que ter? Porque também eu vejo que você tem um número, tem que saber o que fazer com aquele número, né? Olha só. Rapaz, esse questionamento que você fez é muito pertinente, né? Tudo que você quer melhorar, ele tem que ser mensurado, ele tem que ser medido. Não tem como você melhorar algo que você não tem parâmetro. Então, eu falo isso porque são 25 anos, então eu passei por várias etapas e vivenciei a busca de parâmetros e o usar porque deu certo. Então, o que é que acontece? A planta, todos os vegetais, ela necessita de quantidade de nutrientes. Tem aqueles nutrientes que ela precisa de uma quantidade maior e aqueles que ela precisa de quantidade menor. Mas ambos têm a mesma importância. Sim, sim. Né? Por isso, a nomenclatura macronutriente e micronutriente. Todos são elementos que a planta necessita de idêntica importância, são similares. Porém, a quantidade do macro ela precisa de muito mais, seria gramas por quilo, e o micro ele precisa miligramas por quilo. Né? Então, é uma quantidade muito pequena. Mas aí o que acontece? O produtor, que ele vem fazendo aquele manejo e ele colhe uma fruta que, no entendimento dele, e o mercado que ele fornece, ele se satisfaz. Só que pode ter certeza, quando ele começa a uva perder preço por maior demanda, maior oferta de mercado, menor demanda, aí ele começa a entender que aquele cliente que ele está botando não lhe satisfaz. Aí ele quer botar para um comprador, mas busca um mercado mais exigente. Aí quando ele vai para esse mercado, aí ele vai lembrar, rapaz, por que eu não fiz isso? Porque minha fruta manchou, minha fruta ela não tem peso, ela não tem resistência. Mas por quê? Porque naquele momento ele acha que essa análise de solo, de folha, ou análise mais aprofundada com relação à parte de doença de solo, que compromete, uma análise de um nematóide, ele vai enxergar como um custo. Mas não, ali é um investimento que ele faz reduzir, tá certo? O custo dele. É como se essas análises, como você trouxe a mais, né? Análise de solo, análise de doenças do solo, análise de macro e micronutrientes, é como se você estivesse fazendo um seguro para saber, opa, eu tenho alguma coisa ou não tenho. Se não tiver, que bom que eu não vou ter que gastar para melhorar, para corrigir. Mas se tem, aí é bom saber agora do que investir um bocado, plantar ali e não dar fruto, né, no final. Porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Eu assessoro 30 e poucas empresas na região, né? E essas empresas eu acompanho, né, com visitas quinzenais ou mensais, né, ou algumas visitas pontuais. Então, além desse nicho que eu atendo, existe nicho de produtores que me procuram. Lubarino, se eu mandar uma análise de solo, uma análise de folha, você podia fazer a interpretação desses dados e fazer minha recomendação? Aí eu falei, claro que sim, com certeza. Aí eu, por quê? Não, é porque eu sempre tirei uma uva boa e agora deu um problema. Então, assim, sempre vai precisar melhorar algo. E não tem como melhorar sem você saber o que precisa. Entendeu? Porque uva, o custo de produção, a cada ano que passa, ele está se elevando. A elevação do custo na uva, ele vem num aumento bem maior do que o aumento do preço de venda. Né? Então, se você pegar a projeção de uva há 25 anos atrás, quando eu comecei, a diferença é muito pequena, imperceptível. Já o custo, ele vem cada vez mais subindo. Né?
Sim, sim. E, Lubarino, o que eu vejo que hoje o pessoal fala que com a tecnologia que o Vale do São Francisco possui, com o conhecimento de manejo e com os produtos que a gente tem, seja nacionais ou internacionais, que são vendidos aqui nas lojas, a gente consegue produzir qualquer fruta aqui. Mas a pergunta é a custo de quanto? Quanto é que eu vou gastar para produzir? Eu posso considerar que fazer uma análise de solo, uma análise foliar, uma análise de doença de solo, antes de plantar, fazer isso faz com que eu consiga reduzir os custos efetivamente ou não? Sim, um exemplo. Todas as culturas, e onde vai ser cultivada essas culturas, precisa fazer um estudo de aptidão. Né? Por exemplo, por quê? Porque tem uma condição que vai de lugar para lugar, região para região, que é a condição climática. Certo. Nós estamos aqui na região do semiárido, né, nordestino, um semiárido brasileiro. Né? Então, é um clima muito adverso para se produzir fruta. Petrolina e regiões circunvizinhas são banhadas do Rio São Francisco. Que é o Vale do São Francisco. Vale do São Francisco, né, que abrange de várias cidades, né, aqui próximo ao sertão, né, aqui em Juazeiro, Curaçá, Santa Maria. Né? Só que elas são banhadas do Rio São Francisco e ao que você vai se distanciando, vai saindo do bioma caatinga, vai mudando algumas condições de solo, clima, temperatura, né, radiação, aí já vai começando a mostrar aptidões para produzir alguma determinada fruta, outra não. Né? Então, aqui no Vale, ela é uma terra, é uma região que tem um poder muito forte de tecnologia, principalmente da pesquisa. Né? A Embrapa Semiárido, tem contribuído de forma fantástica, né? Com parcerias com outras Embrapas, né? Como a Embrapa de Bento Gonçalves, a Uvivinho, né? No desenvolvimento de cultivares que se aclimatada aqui, né? Consegue produzir aqui. Banana vem se produzindo bem, mas já começou a ter alguns problemas fitossanitários, né? Algumas doenças de solo. Aí tem hoje quintal atual, tem trabalhos com variedades de abacate, que a gente chama avocado, né? No popular inglês, né? No espanhol. Então, existem algumas variedades que já se produz muito bem aqui no Vale, só que são variedades que ela não tem pós-colheita para se viajar para grandes distâncias, exportação. Então, aí quais são as variedades? São as variedades da variedade que chama Hass. Essas são variedades de avocado, de abacate, que tem casca mais firme, polpa mais firme, ela tem uma concentração de mais de óleo, então são variedades resistentes para se viajar. Aí estão começando a desenvolver aqui no Vale um pacote tecnológico para se botar essa variedade para ser viável, porque produzir é uma coisa, mas produzir quanto? Quanto custa? Para quem? Como é que eu vou vender? Como é que eu vou chegar no mercado final? Então é a cadeia, basicamente a cadeia, né? Exato. Então, como você vem trazendo, essa parte de produzir tem que ter análise, tem que ter tudo para reduzir o custo. Mas só ter o custo baixo e uma produção alta não garante o sucesso final, porque produzir, pode-se dizer até que, entre aspas, é fácil. O difícil vai ser o pós-colheita, o transporte, a questão do controle de qualidade do fruto, até a gente estar chegando no consumidor final. E pensando no consumidor final e trazendo uma certa situação que ocorreu recente, que é a questão da liberação da uva de mesa do Vale para ir para a China. Como é que anda esse processo? Realmente é uma coisa que vai acontecer? A gente pode esperar que vai ser mais rápido, mais demorado? Como é que se enxerga hoje essa questão da uva de mesa do Vale para a China? Olha só, o envio da nossa fruta para o mercado asiático, o mercado chinês, é mais um cliente que paga bem, que tem um bom consumo, é um dos países mais populosos, né? Ele só perde para a Índia. Então, imagine só o mercado consumidor. Só para você ter noção, imaginar a amplitude do negócio, a China é o maior produtor de uva. Só que ela não exporta, é todo o consumo interno. E mesmo assim, não tem capacidade de fornecer para a sua população. Então, ela tem que importar. E o Brasil é um grande produtor de fruta a nível mundial, principalmente se destaca a uva e a manga. Só que o que acontece? A nossa logística de tempo, né, como a gente vai pelo Oceano Atlântico, então demanda muito mais tempo para essa fruta chegar até lá via marítima.
né? É diferente qual é o grande fornecedor de fruta para o mercado chinês? Chile, Peru. E todos vão pelo Pacífico. Então, a rota, a logística é muito mais rápida, né? Então, tem um custo menor. O que é que isso impacta para a nossa região? É um mercado atrativo, um mercado bom, o mercado está se iniciando. Só que tem um detalhe, para esse tipo de mercado, nós precisamos ter uma fruta com pós-colheita, né? A gente chama shelf life, o tempo de prateleira muito maior do que uma fruta que a gente encaminha nos Estados Unidos, Canadá, Europa, o Reino Unido, porque é uma distância bem menor. Então, você imaginar que a gente leva em torno de 30 dias, 40. Para a China é em torno de quase 60, dentro o envio até a comercialização. Então, uma fruta, a gente sabe que é uma fruta perecível, se não tiver uma boa cadeia de frio, o que fazer para essa fruta chegar fresca lá no consumidor final? É a cadeia de frio. Tem todo um processo de nutrição, né? Todo um processo fisiológico, né? A gente chama maturação fisiológica, tudo isso. Mas, beleza, minha fruta está top, minha fruta está excelente. Mas, a partir da colheita, que a gente chama, cortou o cacho, que como fosse, eu dou um exemplo, uma analogia, no cordão umbilical de uma criança e sua mãe, né? A partir dali, que ele nasce e é tirado o cordão umbilical, então, a partir daquele ponto, aquela criança ela necessita de um tratamento para poder se desenvolver e crescer. Enquanto ela está ligada à sua mãe pelo cordão umbilical, ela está passando todo o nutriente, né, todo o sentimento, seja feliz, triste, toda uma reação, né, toda a imunidade. Mas quando ele desaparta, faz o parto, né, faz esse corte do cordão umbilical, automaticamente o processo muda. Né? Ela fica muito mais dependente da mãe e de quem está em torno, até do ambiente. Né? Então, a uva não é diferente. Então, só para você ter uma noção, quando a gente vai colher um cacho de fruta, ele está agarrado na planta através a gente chama um engaço. A gente chama um engaço, que é o que liga o cacho ao ramo. Então, aquilo lá são E é no engaço que fica as uvas que a gente arranca. Que é a estrutura do cacho, né? Aí tem o engaço é formado de pencas, e aquelas pencas têm uns pedicelos, uns talinhos, que que segura o bago, que é o fruto. Então, tudo aquilo ali, ele tem circulação de nutrientes através de circulações de soluções nutritivas, né? Com água, solutos, ricos em nutrientes, que abastece o fruto. A planta vai alimentando. Por isso ele vai se desenvolvendo. Só que no ato da colheita, fruta... Você tirou o canal de alimentação ali. Então, a fruta cortou, ela não vai receber mais a hidratação, água, o nutriente. E, então, e aí que vem a começar a ressecar e tudo. E vira e mexe, a gente pode pegar algumas situações, umas que vai pegar no cacho, elas vão caindo, porque ali ressecou já os nutrientes que tem em volta. É porque o que acontece, naquele momento que a gente tira o cacho, ali já está cronometrado, já tem um tempo para aquela fruta ir mais rápido possível, no menor tempo possível, para uma temperatura, saindo da temperatura ambiente para uma temperatura mais fria. Para quem é assim, Lubareno, para quem não conhece muito, como é que é esse processo? Que eu sei que tem que tirar, tem que embalar, vai para... Como é que é esse processo? Até chegar na câmara fria, da câmara fria para chegar no consumidor final? Ótima pergunta. Vamos fazer uma leitura da nossa região, que ela tem 2 nichos de mercado. Certo. Ela tem aquele produtor que ele é focado em produzir uva a granel. É aquela uva que você colhe, bota num contentor, aquele contentor de plástico, e ele viaja para as regiões mais próximas. Seriam os ceasas. Quais são os ceasas? Geralmente são norte e nordeste. Quando vai para algumas regiões do norte, aí já não pode, porque a fruta ela desidrata. Então, quando você colhe, bota no contentor, e carrega o caminhão e vai para o destino final. Um exemplo, vai para o ceasa de Campina Grande, vai para o ceasa de João Pessoa, vai para o ceasa de Recife, vai para o ceasa de Fortaleza, Salvador, vai para a região aqui do Piauí. Né? Então, são distâncias que aquela fruta, eles saem daqui, eles colhem no mesmo dia, viajam no mesmo dia,
para no dia seguinte essa fruta ela tá exposta como a gente chama, na pedra, que é uma bancada, e essa fruta ela é vendida em sistema de feiras livres, que o consumidor vai lá e compra tantos contentores ou tantos quilos e leva para um consumo rápido. Então, aquela fruta ela é colhida e vendida numa temperatura ambiente. É uma fruta que em 7 dias ela tem que tem que se alimentar, comer ela. Senão ela colhe hoje, esse sistema de a granel. Colhe hoje, viaja hoje mesmo. Comercializa na madrugada. O Ceasa, ele movimenta, o movimento de Ceasa é na madrugada. Então, ele vendeu, vamos dar um exemplo. Lubarino tem um comércio no Ceasa e vende esse tipo de uva. Eu recebi essa uva de madrugada, eu tenho que vender. Se no final da tarde eu não conseguir vender, no outro dia essa fruta tem grande probabilidade de ela já estar com um engaço, a estrutura dela, não a baga, mas a estrutura que segura a baga, desidratada. Ela vai saindo do verde para o amarronzado, porque ela vai transpirando. Ela vai transpirando e vai perdendo água. Tá certo? Então, tem que ser uma venda rápida. Uma venda rápida. Então, tem produtores que se especializam nisso, de vender isso. Recebe um valor bem abaixo do que é um valor embalado. Vamos lá. Então, vamos para as empresas que focam na venda de uva embalada. São nichos de mercado que pagam melhor. Aí, onde é que paga? É no norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste e outras regiões. Então, são uvas que colhi ela em questão de, no máximo, 6 horas. Ela tem que estar num galpão, passando por um embalamento. A mulher vai selecionar os cachos, vai empacotar, vai botar lá, ou seja, em sacola, ou seja, na cumbuca, a gente chama panete. E, imediatamente, essa uva ela tem que ir, depois de embalado, entrar num ambiente de resfriamento. Esse ambiente, que a gente chama anticâmara, que ela vai sair de uma temperatura ambiente para uma temperatura de uma escala menor, né? Mas não é uma temperatura de câmara fria. Por quê? Para a questão de a fruta se adaptando à queda de temperatura. Agora, Lubarino, se a pessoa tira do embalamento, não passa pela pré-câmara, né, e vai direto para a câmara fria, qual é o impacto que isso gera na planta? Foi uma curiosidade que eu sempre tive, rapaz. Olha só, se eu pego a mesma coisa, eu pegar uma fruta que ela está numa temperatura ambiente, ela pode estar ali com seus 28, 30, 35 graus, e botar numa geladeira em casa mesmo. Ela coloca lá, a geladeira está com temperatura às vezes de 8 graus, 10 graus. Né? Coloca, em pouco tempo, essa fruta ela pode queimar. Como assim? A fruta queima. Ela perde, tá certo? Pela temperatura baixa. Entendeu? Já cansamos de você colocar uma fruta numa câmara fria e não colocar a temperatura ideal. Se a temperatura, quanto mais baixa, ela causa danos gravíssimos na fruta. Às vezes ela até congela. E se ela congela, ela perdeu totalmente a sua qualidade de consumo. Entendi, então, rapaz. Aí só para você ter uma noção, as uvas que são vendidas no mercado interno, ela tem um nível de temperatura, que geralmente é de 6 a 8 graus Celsius centígrados. Certo. Né? Quando é uma uva que vai para exportação, é 1 grau positivo. É uma temperatura mais baixa. Para conseguir aguentar mais, né? Esse tempo de viagem. Pronto, beleza. Sim, sim. Controlou essa temperatura na câmara fria, está armazenado. Então, a partir dali, ela vai vir através de um transporte, que é um caminhão frigorífico, né? Que ele pode ser um container ou um baú, depende do mercado que você vai. Os containers geralmente são para fora, porque vai via marítimo, né? Então, a temperatura que a fruta sair da câmara fria Agora uma pergunta. é colocado no container e tem que se permanecer. Esses containers que são refrigerados, eles são movidos a que tipo de energia? É solar? A combustão. A combustão. E quando o caminhão, né, que vem a transporte, ele, dependendo do seu trajeto, ele pode parar num posto de combustível e ali ele pode usar a energia daquele posto para poder diminuir o seu consumo de combustível e manter. Por quê? É híbrido, né? O container seria tanto quanto a combustão, tanto quanto a energia. Para quando estiver parado, energia, movimentação e
translado, combustão. Porque teve muitos casos de carga se perder porque no trajeto aconteceu algum problema com o veículo. Então, não conseguiu manter a temperatura. Então, a mercadoria ela é perecível. Subiu a temperatura, automaticamente acelera o envelhecimento dela. Isso é para você ver aí o trabalho que é da produção da uva até chegar no consumidor final, né? Agora, Lubarino, voltando um pouco para a questão que a gente falou um pouco antes, da questão do Vale de São Francisco, do nosso semiárido, quais são as tipologias de solos, de resíduo, mas quais são as tipologias de solo que existem aqui no Vale de São Francisco e quais são os desafios que existem para a fruticultura da uva? Facilita mais, dificulta mais? Ou então aqui o Vale, pegando mais a região Petrolina, Juazeiro, Casanova, que é o entorno mais próximo, que a gente tem um maior conhecimento. Quais são os principais desafios e diferenças de solo que a gente tem aqui? Olha, nossos solos, de forma geral, são solos novos, solos poucos temperizados. Então, são solos que realmente precisa ainda completar sua formação de fertilidade, principalmente aqui no semiárido. Então, aqui em Petrolina, pelo lado de Petrolina, os projetos Nilo Coelho, Maria Tereza, Pontal, na grande maioria são neossolos quartzarenos. São solos com percentual maior de areia, né? O que é areia? O nome areia, argila, silt é a classificação do tipo do tamanho do grão. Aquele grão maior, ele é classificado como areia. Aquele grão intermediário, ele vai para um argila e vai para um silt. Então, quanto menor o grão, ele tem uma classificação. Então, a gente batiza, é um solo arena-argiloso, é um solo argiloso, é um solo neossolo quartzareno, que ele tem muita areia, né? São solos até profundos, mas muita areia, pouca argila, pouco silt. Então, aqui no Pernambuco, na região de Petrolina, tem muito isso. Quando atravessa o rio, vai para o Salitre, vai para a região de Curaçá, Mandacaru, os projetos de Mandacaru, Mandioba, são solos, né? A gente chama vertissolos. São solos de teor mais alto de argila, são solos mais avermelhados, né? Que a gente conhece aquele avermelhado. São solos que a gente chama solos mais pesados. Então, essa variação de tipo de solo, isso modifica muito o manejo das culturas, seja uva, seja manga, seja melão, melancia, cebola, né? Então, varia muito. Por quê? São solos que retêm mais umidade, então segura mais água de uma chuva, de uma irrigação. São solos que têm maiores eles, devido ao teor de argila, eles retêm mais nutriente, então são solos mais ricos, né? Também tem os solos que têm mais argila, mais areia, ou mais silt, são solos que têm mais dificuldade para compactar, o solo fica duro, aí a raiz tem dificuldade. São solos que têm mais dificuldade para manejar irrigação, porque... Agora, pegando assim mais praticamente falando, é melhor a gente ter um solo mais siltoso ou um solo mais argiloso? Olha só, o siltoso e o argiloso, eles se assemelham muito, porque são os solos mais pesados. O bom é um solo com a textura maior de areia, né, sua textura física, teor mais de areia e um pouco misturado, um argila e um silt, né? Porque vou pegar um solo de beira de rio, dependendo da posição do rio. Porque tem solo de beira de rio que ele não é arenoso, ele é mais um aluvião, que é um solo parecendo uma borracha. Assim, Lubarino, só para deixar você um pouco mais tranquilo também, eu sou formado em engenharia civil e meu TCC foi sobre análise de solos. Então, peguei justamente uma análise de solo de Petrolina e cheguei a pegar de Juazeiro, mas eu não fui para meu estudo, que era só questão da cidade de Petrolina. E vi justamente algumas diferenciações do solo que a gente tem aqui. Então, esses termos, esses nomes e tal, é uma coisa que eu não sou do agronegócio, não sou formado... Convive bem, né? Não sou dessa área, literalmente, produção, mas sou do outra ponta, da engenharia. E na tua área, né, a área da construção civil, a engenharia civil, né, não é muito diferente da engenharia agronômica. Essa particularidade do tipo de solo é algo que, quando você vai implantar uma cultura, a primeira coisa você tem que fazer o estudo. E mesma coisa, seja para a questão da obra ou seja para a questão da produção agrícola, né? Tem que saber o tipo de solo, porque através desse tipo de solo você vai ter parâmetros a seguir
tanto na parte nutricional, na parte de preparo de solo, manejo de irrigação, que tipo de irrigação você vai usar. Se você vai usar um gotejador, se vai usar um difusor, se vai usar um microdifusor. Então, assim, são informações que quando você vai fazer um projeto de irrigação, primeira coisa, o cara pede logo um estudo pedológico. Porque ele vai lhe dizer tudo. A mesma coisa, você vai construir uma casa e você vai ter que entender onde é que você quer construir aquele empreendimento. Se for um solo que não dá condição de levantar aquele empreendimento, que ele vai ter um nível de salinidade muito alto, vai ter um custo muito alto, não vai ter uma casa resistente, ou é passagem de alguma lagoa água, isso aí você compromete todo aquele projeto, né? Lubarino, eu sempre fiz uma analogia, mas veja se está correto ou não. Que na engenharia a gente quer um solo mais compacto, um solo que aguente mais peso, que aí a gente consegue reduzir na fundação da casa, né? Já na agronomia, para a planta, é melhor ela ter um solo não tão compacto, no caso não compacto, para poder as raízes entrar. Seria o oposto da engenharia civil? Perfeito, Toninho. Ótimo. Os danos de um solo compacto para a agricultura é elevadíssimo. Por quê? A planta necessita de algo muito importante, que é oxigênio. Sem oxigênio, ela não sobrevive, né? E a compactação, além de comprometer a quantidade de oxigênio para a planta respirar, ela respira pelas raízes, também compromete o fornecimento de outro bem essencial, que é a água. Sim, Né? sim. E o solo, ele tem a parte sólida, né? A parte orgânica, mas ele tem a parte de aberturas que é ocupado pelo ar e pela água. Então, aquela compactação, ela diminui a capacidade de reter água, dessa água infiltrar, dessa água penetrar. Ela dificulta a movimentação de nutrientes, porque a água não se movimenta bem. Ela dificulta oxigênio, porque o melhor enraizamento com a planta não é produto, é manejo de água e manejo de oxigênio. E porque a planta necessita... E o oxigênio vem pelos vazios. Pelos vazios. Ele ocupa os espaços. Se o solo é compacto, você diminui esse espaço ele vai ser restrito de oxigenação e a planta não vai sobreviver. É por isso também que quando uma planta ela é encharcada, no caso, tem uma área de sequeira que ela está literalmente saturada da água, a água está em cima, você não consegue com que as raízes absorvam oxigênio. Então é meio que por mais que a planta precise de água, só a água não ajuda ela. Água demais para a planta é o veneno dela também. Exato, porque se falando de videira ou de mangueira, né, da mangicultura, são plantas que precisam de oxigênio e água que elas vão respirar pelas raízes. Tem outros tipos de plantas, né, outros arbustos, outras árvores, outros vegetais, que eles sobrevivem e gostam de ambientes alagados, né? Mas o ramo da fruticultura, especificamente a uva de mesa, é uma particularidade muito importante. Por isso, em 2004, aqui no Vale do São Francisco, quando ocorreu aquele grande volume pluviométrico, choveu médio em torno de 800, 900 milímetros, que rebentou ponte, muitas áreas eram plantadas próximo de pontos de lagoa. Lagoa que ninguém nem sabia que existia. Então, quando veio a chuva de 2004, essas lagoas elevaram seus níveis e adentraram dentro das áreas de plantio. Matou um monte de planta. Por quê? Porque ficou vários dias aquelas plantas, aquelas raízes submersas, né? Então, elas morreram por falta de oxigênio. Isso foi um prejuízo grande para a nossa região. Imagina. Foi o único ano, desses 25 anos que eu trabalho com uva, 2004 foi o único ano que a região não se produziu uva no primeiro semestre. Perdeu tudo com a chuva. Entendeu? Então, perdeu pelos danos diretos da chuva, perdeu por áreas inundadas, perdeu porque o trator não entrava na área, entrou doença. Então, foi vários fatores pelo um problema estrutural. Por quê? Porque era uma região semiárida, uma média pluviométrica nunca foi tão elevada, e esse ano provocou uma mudança radical na uva aqui no Vale. Não só na uva, como outras culturas. Hoje em dia, ninguém planta sem fazer um estudo de drenagem, né? Por quê? Porque nesses últimos anos, nossa média pluviométrica se elevou muito. Na média dos últimos 30 anos, era
era 30 ou 400 Rapaz, milímetros, hoje já está em 550. Tem um estudo que eu li há um ano e pouco, mais ou menos, quase 2 anos, que falava justamente sobre o aumento da quantidade de chuvas no Nordeste e, em paralelo, o crescimento da energia eólica. Então, se fez a pergunta, será que esse aumento das pás eólicas está ocorrendo um certo movimento de mudança de massas de ar, que aí com as massas de ar vem a questão da chuva? Então, são coisas que a gente não sabe ainda a dimensão, mas sabe-se que está ocorrendo essas correlações, se elas estão ligadas ou não, aí é o que o tempo vai dizer, o que a pesquisa vai estar trazendo. Exato, né? perfeito. Lubarino, nesses anos, você começou a trabalhar também com a parte de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Para quem não conhece, o que é pesquisa e desenvolvimento no agronegócio e qual é o impacto que as pesquisas e desenvolvimento vêm trazendo aqui para o Vale? Se puder trazer algum exemplo mais prático do que para as pessoas poderem entender o que é que isso impacta realmente, eu agradeceria. Como é que a pesquisa ela veio até o Lubarino? Né? O que acontece? Até 2015, minha formação era tecnoagrícola, né? Minha formação é tecnoagrícola, mas no grupo que eu comecei a trabalhar, o primeiro setor que eu fui estagiar e fiquei empregado era um setor de pesquisa, né? No grupo Labrunier. Trabalhei nesse setor e já me mostrou como a gente podemos desenvolver alguma ferramenta para melhorar o potencial produtivo daquele cultivo, né? Buscando saber quais são as doses, qual o momento certo de aplicar aquele certo produto, seja ele de vários segmentos. Beleza, então ali me plantou uma sementinha na minha cabeça. Então, minha formação de técnico agrícola, muito focado na parte de gestão, só que quando foi em 2015, eu estava no 4º período de Ciências Contábeis na FACAP. Eu estava na metade do curso. Eu estava estudando uma graduação para melhorar na parte de gestão. Eu queria melhorar meus controles. E o contador, ele atua muito nisso. Sim, sim. Né? De entender qual torneira está derramando mais que a outra. Eu aprendi uma frase com o Breno, que é filho de Marinaldo, da Material de Construção, que despesa é igual a unha. Você sempre tem que estar cortando. Você sempre tem que estar aparando ali, porque senão crescer demais, uma hora vai machucar. Aí o que acontece? Aí eu falei, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou unir ali a gestão, trabalhando, à noite faculdade, e madrugada eu vou me preparar para fazer o vestibular, fazer o Enem. Eu vou fazer agronomia. Eu quero melhor. Isso em 2015. 2015. Eu falei, eu preciso avançar no conhecimento técnico para melhorar como profissional, né? Ter mais entendimento. E eu peguei, não me matriculei em cursinho, né? Fui trabalhando durante o dia à tarde e à noite faculdade. Chegar na faculdade, eu sempre fazia um plano de estudo e começava a estudar, pegava provas anteriores, de anos anteriores do Enem, e começava a estudar. E quando foi no final do ano, 2015, prestei o vestibular, né? Fiz o Enem, e graças a Deus e muito esforço, eu consegui uma pontuação que me deu a oportunidade de ingressar no curso de Engenharia Agronômica, né? No Instituto Federal Pernambucano, um curso de uma instituição federal, não tive custo nenhum, né? E eu tive pontuação, botei no SISU e eu consegui me ingressar. Beleza, fui minha matrícula, fui começar o curso em 2016. Quando eu entrei na faculdade, e quando eu olhei a estrutura da faculdade, da instituição, laboratório de solos, laboratório de fisiologia, laboratório de botânica, laboratório de entomologia, laboratório de irrigação, laboratório de microbiologia. Cada área de atuação da engenharia agronômica tinha os especialistas, professores com nível de doutorado, mestrado, pós-doc. Eu falei, eu estou no lugar certo. Então, pronto. Aí eu comecei a estudar. Como foi para você, assim, como é que foi para você, já mais velho, tá entrando na faculdade? Que 2015 já tem 10 anos. 10 anos. Mas foi quando eu entrei na faculdade, 2015 foi mais ou menos quando eu entrei na faculdade, e eu imagino que você começou a ter um bocado de guri ali, o pessoal mais novo. Então, para você, como é que foi encarar esse desafio? Para mim foi
a vivência de um ambiente acadêmico, eu já estava vindo, né? Da própria FACAP. Só que o ambiente acadêmico agrícola é um ambiente que a engenharia é muito mais complexo, né? E o que acontece? Quando eu fui ingressar na faculdade, em 2016, eu tinha casado no final de 2013, dia 20 de dezembro de 2013. Então, eu estava recém-casado. Em 2016, quando eu completei quase 2, 3 anos de casado, nasceu a nossa filha, né? Isabela Lubarino. Então, eu ingressei na faculdade. A minha filha nasceu em fevereiro. Eu ingressei na faculdade nesse mesmo período. Então, eu pai de família, né? Recém-casado. Então, eu tinha que assumir responsabilidade e você voltar a estudar. Aí eu trabalhando, graças a Deus, eu já um profissional bem assim, começando uma carreira realmente de uma pujança boa, crescente. Muita gente chegou para mim e fez: Lubarino, cara, você já é um cara conceituado na cultura da uva, tá dando consultoria, porque em 2016 eu já estava com 2 anos de consultoria, né? O pessoal lhe conhece, seu trabalho e tal, e por que é que você quer voltar a estudar? Eu falei: é porque o aprendizado ele é contínuo. E eu preciso buscar isso constantemente. E o ambiente acadêmico vai me trazer respostas que eu busco, né? Eu tenho entendimento prático. Só que eu quero entender... dentro da agronomia, a gente tem uma matéria, um ramo que é muito importante, que é o ramo da botânica. Na botânica, a gente tem 2 coisas que é importantíssimas, que é a anatomia vegetal e a fisiologia vegetal. A anatomia, ela estuda as estruturas da planta, né? Como se forma o tipo de estrutura, a folha, o fruto, a floração, o formato de folha. É como se fosse o esqueleto. O esqueleto. Só que a fisiologia, ela estuda o funcionamento daquele vegetal, né? O desenvolvimento, né? Como ela faz para absorver o nutriente. Rapinho, tem a fisiologia e a outra Anatomia. Anatomia. Anatomia vegetal e a fisiologia vegetal. Anatomia vegetal, eu posso estar imaginando, entendendo que é como se fosse realmente a anatomia do corpo. Exato. Tem a anatomia humana e fisiologia humana. Que é a questão do coração que bate para isso, que tem a função e tal. Já a fisiologia vegetal é a parte de entender como funciona. Então, se faltar oxigênio em tal ponto, o que é que acontece? Se não tiver tal estímulo, o que é que vai acontecer com aquilo? Então, a gente pode fazer um paralelo realmente isso, com um exemplo, você falou o coração. Então, enxergando a anatomia humana, ele vai dizer, formato do coração, tamanho, dimensão. Agora, o funcionamento daquele, quantos batimentos, quanto ele pulsa de sangue, aí é a fisiologia do corpo humano. Agora, toda a estrutura, tamanho do pulmão, né? Então, a forma de várias partes ali é a anatomia. Na parte vegetal, é o mesmo jeito. Então, aí aquilo ali eu precisava entender. Porque eu faço uma aplicação de um determinado fertilizante ou um determinado agroquímico. Como é isso? Como é que ele funciona na planta? Aí eu ficava sempre naquele busca de entendimento. Eu sempre gostei de participar de alguns eventos e a gente vai pegando alguns insights, né? Pronto, entrei na universidade. E entrando na universidade, você começa a... Quando eu entrei na universidade, você entra já maduro, né? Eu já estava com 30 e poucos anos e eu falei, aqui eu entro para realmente focar no que eu quero, né? E de cara... Eu lembro como fosse hoje. Hoje, um dos meus melhores amigos, né, e hoje trabalha na minha empresa, ele é o responsável, o coordenador da pesquisa e desenvolvimento da minha empresa, chama Iago Renan. Quando eu fui fazer minha matrícula, o pai dele estava lá com ele fazer a matrícula. Ele um cabinha novinho de Senhor do Bonfim, o pai veio com ele fazer a matrícula. Eu conversando com o pai dele, conversando com ele ali, naturalmente, e o pai dele se identificou comigo. Ele fez bem assim, como é seu nome? Eu falei, Lubarino. É Jandielton Lubarino. Só que o meu sobrenome é o que o pessoal sempre me conhece, me reconhece. Ele fez, eu posso pedir um favor para você? Eu, claro, pode. Ele fez, tem como você cuidar do meu filho? Aí eu falei, com o maior prazer e satisfação, desde que ele se dedique. Porque ele vai morar numa república, onde tem alguns alunos, tanto da Univas como do IFE, e
E ele, assim, tá jovem e precisa ser lapidado. Eu falei, beleza. E o que acontece? Tanto o Iago como outros colegas da mesma faixa etária, formamos um grupo de 6 pessoas, 6 alunos, e botamos o nome, os Descolados. O que acontecia? A gente se reunia, esse grupo, para poder criar um grupo de estudo. Então, a gente vinha sempre se reunindo, debatendo, conversando, estudando, trocando informações. Como desse grupo, eu era o único que trabalhava, eu pegava, assim, eu buscava cada um, levava para uma fazenda para andar comigo. Ia pegando seus problemas e distribuindo com os outros. Porque querendo um problema que a gente aprende, né? E quando foi em 2018, aí onde vem a pesquisa. A gente, como consultor, né, e na área agrícola, a gente sempre se depara com situações de campo e o comercial, ele vem com várias ferramentas. Olha, minha ferramenta contribui nisso, nisso, nisso. Minha ferramenta contribui nisso. Aí, quando você vai questionar o que mecanismo essa ferramenta atua na planta, às vezes eles não sabiam. Não, porque eu usei no café, eu usei na soja, eu usei no milho, mas na uva ninguém sabia. Esse produto é um produto que faz isso e isso. Opa, tem algum dado, alguma publicação? Não tem. E aquilo me deixava algo assim, aquela ânsia de saber mais. Por quê? Eu queria levar para meu produtor, meu cliente, meu parceiro, uma ferramenta que agregasse valor e resultado para ele. Eu ia me sentir muito feliz. Eu não precisa simplesmente recomendar algo para melhorar a nutrição da planta dele e não ter um entendimento do que eu estava recomendando. É igual um médico passar um medicamento. Ele precisa entender que aquele medicamento vai agir de alguma forma no organismo do ser humano para atuar naquela demanda que o paciente precisa. Sim. Na uva é do mesmo jeito, na planta é do mesmo jeito. Por isso eu digo que tem que ter análise. Então, o que acontece? Quando foi em 2018, eu comecei a falar bem assim, Barino, vamos fazer, eu entrego um produto para você fazer um lado a lado, um teste. Aí eu comecei esse teste. Não, a gente aplica, a gente avalia, mas não tinha uma metodologia, não tinha parâmetro, não tinha né? parâmetro, não tinha uso de uma estatística. Eu falei, eu não trabalho dessa forma. Eu preciso ter realmente comprovação científica. Tem que seguir o método científico, isso, né? Entendeu? Aí foi na época que eu peguei uma empresa, né? Na época fez, pronto, o que é que você precisa? Eu falei, eu preciso dos insumos, preciso que aporte financeiro, porque eu vou ter que pagar uma bolsa de estudo a um estudante. E quem era ele? Iago, você topa? Ele topa. Aí começou a gente montar esses campos e ele aprofundar, levar para o laboratório, fazer as análises, foi indo. E os resultados que a gente foi alcançando, né, a gente conseguiu ser um profissional melhor. Não é à toa que, quando foi na época que a gente apresentou esse primeiro trabalho, de uma live, que era a Uvatec. Sim, isso. O Uvatec eu sempre participei. Nessa época não era presencial, tinha que ser... Época da pandemia? Da pandemia, a pandemia 2021, foi em 2020, 21. E esse trabalho de 2018 eu apresentei logo em 2020, né? Já estava todos com os dados, e apresentamos. E uma das coisas que mais me deixou feliz foi um produtor de uma região da Bahia que assistiu essa live. Ele estava frustrado como produtor de uva, já tinha arrancado 2 vezes o plantio dele, porque não conseguia desenvolver aquela fruta naquela região. E quando ele assistiu, e ele pegou aqueles dados apresentados, um produtor que não tem conhecimento técnico, mas ele queria melhorar o manejo dele, ser sustentável. E ele viu aquele trabalho que Lubarino fez, mais o Iago, juntamente com a empresa, né? E ele pegou e usou os mesmos parâmetros de fase, dose, produto na área dele.
E de lá para cá, ele só fez crescer a área dele. Amém, rapaz. E ele fala, Lubarino, a gente se tornou amigos, porque eu fiz a visita uma vez, eu fui palestrar, a filha dele foi fazer agronomia. Aqui no Univasf? Não, eles são da Bahia, são de Tucano, na Bahia, e foram... Onde é que fica Tucano? Fica mais ou menos a uns 300, 400 quilômetros daqui. Né? Eu quero até estender um abraço para a Gardênia, Carlinhos, né? E toda a sua família, que é como é que se diz? É um exemplo de superação e busca de conhecimento para melhorar seu ramo de negócio. Parabéns e continue sempre assim. E continue sempre crescendo no seu ramo de negócio. E, Toninho, então o que acontece? Eles usaram a pesquisa desenvolvida em campo, usaram na propriedade deles, e através dali, a filha dele foi fazer agronomia, eles foram melhorando o cultivo deles, tendo uma fruta mais produtiva, uma fruta de mais qualidade, e estão crescendo a área. Então, isso é prazeroso. Né? Então, não é algo que você lança para um produtor e ele usa e se frustra. Por quê? Porque tem embasamento. Então, começamos a fazer esse trabalho. Então, quando foi em 2000, e aí Lubarino, onde é que você fazia esses experimentos? Era na faculdade? Não. Eu colocava o experimento, eu tenho um produtor que foi um dos meus primeiros clientes, então eu já tenho 10 anos que eu assessoro a área dele. Quando eu comecei a assessorar, ele tinha 6 hectares de uva, hoje tem quase 30. Né? Então, ele foi crescendo conforme o Lubarino também foi crescendo. E ele foi um parceiraço. Ele dizia assim, Lubarino, eu sei de uma área minha para você fazer os seus experimentos práticos em campo. E ele cedia, a gente colocava, fazia todos os blocos, né? As repetições, o acompanhamento, e levando para o laboratório, doutor Essione, no laboratório Arapdose, fazer análise bioquímica, levava para o LIF, para o laboratório de solo, levava para o solo agri, levava para a planta soil, para fazer alguns tipos de análise. Então, a nossa região ela tem estrutura para você poder investigar. Então, a gente começou a investigar e, através dos resultados, eu comecei a melhorar minha forma o entendimento e as recomendações. Isso começou em 2018 e, de lá para cá, a gente cresceu muito. Né? Eu já tinha uma empresa consolidada na parte de consultoria e assessoria. Em 2020, eu entrei numa sociedade, então passei a ser produtor. Então, eu sou sócio, né, e diretor responsável pela parte de técnica e produção da Fazenda Galdino. Na época, eu entrei na sociedade, nós tínhamos só 10 hectares de uva, hoje nós temos 48 hectares. Então, em 5 anos, a gente teve uma projeção de crescimento bem acima do que a gente tinha planejado. Né? Então, tudo isso foi mérito de trabalho entre a parte de gestão, a parte de entendimento na parte de consultoria e assessoria, e principalmente quando a gente começou a entender o que usar, quando usar, que dose usar, para poder recomendar na nossa propriedade e na propriedade do nosso cliente. Tem uma frase que você já falou aqui várias vezes durante o podcast, uma palavra que é gestão. É uma coisa que hoje eu acredito e vivencio e vejo muito, a diferença de ambientes com e sem gestão. Porque o que é gestão? É você controlar os seus recursos que você tem, porque todos os recursos são limitados. Então, no momento que você começa a trabalhar entendendo de gestão, entendendo de gente, de pessoas, e além do mais, tendo técnico, isso não necessariamente só pro agronegócio, mas pode ser na construção civil, se o cara tem, acaba engenheiro, acaba é gestor, sabe tem seus números, tem seus dados, você consegue fazer um trabalho e chegar no resultado ali. Mas o problema que eu vejo hoje é que as pessoas querem fazer muito sem uma gestão em si, sem querer se capacitar tecnicamente e apenas com o discurso, fiz a vida toda assim e deu certo. Ou então, eu vi um vídeo na internet e só pelo vídeo, não estou dizendo que o vídeo não possa ter um conhecimento, mas só por um vídeo, por um assunto, a pessoa quer aplicar. Então, vejo que quando você bota a gestão na frente dos processos, quando você bota a gestão à frente das coisas, você consegue desenvolver e crescer mais. Então, é um processo que, onde eu vejo, qualquer um converso em relação aos empresários, a palavra sempre é gestão. E quando tem um problema, é falta de gestão. Mas indo para essas questões dos problemas da nossa região do Vale de São Francisco, que a gente já teve aqui no episódio uma gravação com o secretário Alisson, de Serviços Públicos e Defesa Civil,
que ele trouxe que Petrolina recebe mais de 12 mil solicitações anuais de ligamento de ponto de energia. Isso é ponto comercial, mas a grande maioria são pontos residenciais, de pessoas que estão vindo morar, que estão vindo crescer aqui na região. E nos últimos anos, acho que é 15 a 20 mil pessoas, uma média de pessoas que vêm morar em Petrolina. Não é que nasceram, mas que vieram. E a gente tem essa grande expansão hoje na nossa região, vindo de várias pessoas também trazendo a gestão, seja do poder público, seja das empresas privadas. Mas hoje a gente começa a esbarrar em problemas de não só falta de gestão, mas falta também de mão de obra. Então, como é que hoje você está enxergando essa questão de mão de obra? E quando eu falo mão de obra, não é só a mão de obra do pessoal que vai estar ali trabalhando no packing house, na fazenda, mas é também mão de obra especializada, porque quanto mais a empresa vai crescendo, mais gestão você vai precisando, mais pessoas que entendem de ambientes mais complexos é preciso. Então, como é que você enxerga essa falta de mão de obra nas cadeias do ramo da agricultura? Só está faltando mão de obra no campo ou também está faltando mão de obra na parte de escritório, na parte técnica de processos e tudo? Como é que está esse problema na tua visão? Toninho, rapaz, que legal essa bandeira que você está levantando, né? Então, para a gente poder discutir nesse momento de hoje, né? Que é um tema atual e preocupante a curto prazo, não digo nem a longo prazo, a curto. O que é que acontece? A população brasileira, ela vem crescendo como a população do mundo, tá certo? Então, a Petrolina é diferente. A Petrolina, ao longo dos anos, ela vem crescendo bastante a nível populacional, né? Então, você sai de 200 e tantos mil, hoje a mais de 400 mil habitantes. Hoje é a terceira maior cidade do nosso estado, só perto para a capital e Jaboatão, que está dentro da região metropolitana. Uhum. Hoje nós temos mão de obra. Tem pessoas. Não existe uma população crescer e dizer que não tem. Agora, o que é que está faltando? Perfil de pessoas que realmente têm um entendimento de trabalhar no segmento. Tem a área rural, né, são serviços do campo. O que está mais preocupando é a geração que estão envelhecendo. As gerações que têm uma aptidão de trabalhar no campo, né, que fazem aquele serviço com um rendimento maior, com a qualidade melhor de serviço, com mais prazer e satisfação pelo ambiente de trabalho, infelizmente está envelhecendo. Eu digo isso porque nesses 25 anos que eu trabalho, então, as pessoas que eu comecei a trabalhar hoje estão aposentados, hoje estão próximos de se aposentar. E aquela geração que está ingressando para substituir, eles não estão vindo com a mesma característica, o mesmo perfil. São pessoas que, quando chegam no ambiente agrícola, ela não tem aquela mesma aptidão que, às vezes, o ambiente tem de trabalhar numa temperatura mais alta, de trabalhar pisando em um terreno que não é uma calçada ou um porcelanato, são terrenos que está molhado. Então, o ambiente, isso está fazendo que as pessoas não se identifiquem, tá certo? Aí você vai pelo lado de cargos administrativos. Também está carente. Está carente por quê? Por falta de treinamento, de conhecimento e preparo. Isso não é só a nível Vale, não é só a nível Brasil. Eu estive em reuniões com empresas multinacionais e o que eles mais relatam é que tem cargos de extremo peso dentro das companhias, em vários países, com a vaga aberta, porque não encontrou candidatos que sejam capazes de preencher aquela vaga. Algo que era impensável há anos atrás. Então, a busca do conhecimento, a busca do preparo, né? Isso eu não estou falando de nível econômico, porque eu sou uma pessoa de origem pobre, rico de fé em Deus, rico em atitude, rico em busca. Então, minha família, ela ganhava, minha mãe dona de casa, meu pai motorista de ônibus, vindo do interior de Casa Nova, veio para Petrolina para poder criar os 3 filhos.
E meu pai sempre fala, meu pai só tinha até a 6ª série, minha mãe foi até a 8ª série, que hoje seria o 7º ano e o 9º ano, né, do atual. Meu pai sempre falava bem assim, meu filho, se não quiser carregar saco de açúcar na cabeça, por quê? Porque ele era o filho mais velho de 13. Então ele teve que parar de estudar para ajudar meu avô a criar os outros. E meu avô trabalhava no comércio. Então meu pai carregava bicho, carregava saco de açúcar para levar para as feiras, carregava o que produzia dentro da roça. Quando ele veio para a cidade, aí ele foi trabalhar em Joalina, Transnova, né? E minha mãe dona de casa, porque naquela época a mulher cuidava dos filhos e o marido botava o pão na mesa. Sim, sim. E meu pai sempre falava para mim e para meus irmãos, meu filho, se quiser crescer em uma estrutura melhor, o caminho é o estudo. O caminho é o estudo. Se não quiser carregar saco de açúcar na cabeça, porque eu mesmo naquela época eu só tinha sobrancelha e olho. Maguinho, ele olhava. Ele olhava a estrutura que o filho tinha, na estrutura, né, meu pai? Meu pai já hoje é falecido há 9 anos, mas para mim até hoje é minha inspiração. Né? Minha inspiração de vida e eu sempre hoje, por meus filhos, eu relato a história de João Luiz de Souza, meu pai. Né? E minha mãe, dona de casa, mas ela sempre até hoje cuida da educação dos filhos. Sim, sim. Tem uma frase que meu pai fala também, que fala que o peso da caneta é mais leve do que o peso da enxada. Mas escolha qual é o peso que você queira ir. Se é da caneta ou se é da enxada, né? Então, hoje, né, a gente percebe uma mudança de comportamento, uma mudança de perfil, e acaba você ficando sem muitas escolhas. Você fica limitado. Hoje, as empresas, para continuar crescendo, ela começa a se deparar por uma barreira que é a mão de obra. Não pela falta em si das pessoas vivas, mas das pessoas com interesse, preparadas e interessadas a crescer junto com a empresa. A gente está com essa dificuldade. Em todos os níveis ocupacionais. Todos, sem exceção. Falando Entendeu? na nossa... O que o Vale de São Francisco tem mais de renome atualmente, que é a uva de mesa, a gente tem uma demanda muito grande de mão de obra. Será que no futuro, com essa questão de robô, essa questão de computação, será que a gente vai conseguir diminuir a quantidade de mão de obras no campo, dentro do campo do trabalho mais braçal, ou realmente é uma coisa que é ficção, a gente pensar um robô podando, um robô fazer uma coisa assim? Excelente pergunta. Há um tempo atrás, a gente sempre falava algo assim que uva de mesa ela é diferente de uva de processamento, uva para vinho, para suco. Porque sim. é muito... você consegue operacionar, né, mecanizar. Rapidinho, Lubarino, já aproveitando esse gancho que você falou, para quem não conhece, não entende, qual é a diferença de uva de mesa, uva para vinho e uva para suco? Existe diferença entre uva de vinho e uva de suco? E o formato do plantio? Aqui no Vale a gente planta muito em parreiral, mas normalmente a gente também vê muito nas vinícolas e em espaldeira. Para suco e vinho, tem que ser em espaldeira, é uma regra, ou pode ser parreiral também? E quais são as diferenças entre essas culturas? Olha só, Também aproveitando esse gancho. É bom isso aí, é importante, porque o que acontece? As uvas viníferas, né, elas têm uma característica, né, não tem casca, não tem resistência para poder ter o consumo in natura, embalar, viajar. Então ela tem aptidão, tá certo, de suco, né? Então ali onde você coloca no processo de fermentação e dependendo do grau alcoólico, você vai produzir uma bebida. Dependendo do que você quer, se é suco, Então a uva de mesa não, são uvas, a gente chama uvas finas de mesa, que também podem fazer espumantes, dependendo da variedade, podem fazer vinhos, sucos. Só que elas têm mais aptidão para um consumo in natura. Então por isso chama uva de mesa, né? Então aí qual é a diferença? A uva de mesa, como também a uva de suco, elas precisam ter uma alta produtividade para diluir seu custo de produção e você ter uma melhor rentabilidade. Já a uva de vinho,
ela depende também do seu volume, porque a qualidade da bebida ela vai muito da produção daquele tipo de cultivar naquela época, naquele terroir que chama. Então, às vezes, uva de vinho você trabalha com produtividades mais baixas, 3 toneladas, 5 toneladas, 6, 8. Se você aumentar a produtividade, você pode comprometer a qualidade da bebida, né? Então, você vende aqueles rótulos, aqueles vinhos pela a campanha, né? Pela safra. Então, aquela safra, ela nunca vai ser igual a outra. Entendi. Entendeu? Então, por isso, a uva de vinho ela é muito focada na qualidade daquela safra, aquela bebida, porque ela teve variações de manejo, de clima, que favoreceu aquela variedade, aquela cultivar, a entregar aquele tipo de bebida. Já a uva de mesa, uva de suco, não. Uva de suco ela é muito artesanal, ela é por volume. A uva de mesa ela precisa de um teto de produtividade para não também comprometer a qualidade, porque ela vive de sabor. O cliente chega lá, provou uma uva de mesa e não se agradou com o sabor, ele não compra mais. Aí, só para completar em relação à estrutura. A uva de vinho, na grande maioria, ela o formato do parreiral é no formato de espaldeira. Por que espaldeira? É como se fosse um muro. Aquele espaldeira, ele é mais posicionado, o lado dele, para ver o nascente e o poente do sol, para o sol, quando nascer e se pôr, ele pegar o mesmo alinhamento. Então, a fruta, ela naquele sentido, ele pega luz o maior tempo do dia. É um processo de otimização de incidência solar. Incidência solar, que a planta, que é um dos processos da fisiologia, é a fotossíntese. Ela pega aquela energia luminosa e transforma numa energia química, que é açúcar. Então, o formato daquela latada é um ponto, né? E o outro detalhe, que aquele modelo consegue mecanizar. Certo. Porque a uva de mesa e de suco não raleia. Então, a colheita pode tirar o cacho e jogar lá, se a baga caiu, não caiu. Não tem esse fecho. A de suco e de vinho, né? A de suco e a de vinho, né? Isso. A de mesa não. A de mesa são tratamentos mais, como é que se diz? Com mais carinho. É como se fosse um bebê recém-nascido. Então, aí você pergunta, e esse modelo que atua hoje na uva de mesa, hoje na uva de mesa aqui no Vale, existem 2 modelos de latada. Tem a latada no formato espanhola, que a gente chama pergola, é a latada tradicional, né, que você conhece, e tem a latada em formato de Y, que é um Y, como se fosse uma espaldeira e abre em um ângulo de 45 graus, mais ou menos. Então, tem esse formato. É um percentual pequeno no Vale? Mas existe. Por quê? Esse formato de latada, ele veio com o objetivo de, como ela é mais baixa, o pessoal trabalha aqui, nessa altura do cacho, então a parte ergonômica é melhor do que trabalhar com os braços levantados. Sim. Então desgasta mais o trabalhador. Então veio com uma proposta de uma redução em torno de 20% a 30% de mão de obra, porque o pessoal ia... Mas é novo isso? Ou é... Eu vim, a minha primeira experiência com esse tipo de estrutura foi em 2010. Então não é tão novo assim, então não. tem 15 anos, né? Só que é um modelo que não realmente se mostrou que reduzir mão de obra. Entendi. Entendeu? E o custo de implantação é mais caro do que o modelo tradicional, que a gente chama de modelo espanhola, pergola. Porque esse modelo Y é um modelo californiano. Na Califórnia, esse modelo. Então, trouxe esse modelo californiano nos Estados Unidos para aqui, né? Com perspectiva de redução de mão de obra pela altura dos cachos, altura do ramo para amarrar. Né? Então, o que acontece? A uva de suco, ele pode ser direcionado para esse tipo de latada, esse tipo de formato. Por quê? Porque ele quer produzir. Já a uva de vinho, não. É recomendado. Em uma empresa aqui do Vale, que hoje é 100% uva para suco, ele já foi uma empresa muito forte na uva de mesa. Então, ele arrancou a uva de mesa e botou uva de suco e aproveitou as estruturas. Então, eles criaram um implemento mecanizado que faz a colheita. Ele passa balançando os cachos e as bagas caem na máquina, ele
Mas isso aí vem justamente como a gente está falando mais cedo, que é o consumidor final. Então, qual é o produto final daquilo? Então, a gente entende que uva de mesa é um trabalho bem delicado, manual, artesanal, que a gente não pode, como é que se diz? A gente não pode danificar ela. Já nessa questão, como vai passar por processamento, esmagamento e tudo, então a gente consegue estar fazendo esse processamento, essa colheita mais fácil. Pronto. Mas, então, pode dizer que é um futuro difícil a gente imaginar uma diminuição na mão de obra? Pronto, vamos lá. Vamos para o nosso campo. Uva de mesa, né? Vamos para o nosso campo uva de mesa. A gente sempre falou, uva de mesa, as atividades são muito artesanais. Precisa e depende do mão de obra contínua. Sim, tá sim. certo? Só que não tem um ditado, é na dificuldade que a gente procura soluções. Sim, senhor. Começa a se adaptar. Então, hoje, assim, já tem uma boa parte de atividades na cultura da uva de mesa, que a gente já começou a trazer a tecnologia, a mecanização, a inteligência artificial, para poder diminuir essa necessidade da mão de obra física. Hoje, com o uso de drone, hoje, com tratores autônomos, hoje, com equipamentos menos destrutivos, então você colocou lá, ele vai lhe medir o Brix, vai lhe dizer quantas bagas, vai lhe informar. Tem um aparelho que eu tive acesso agora, que custa bem baratinho, né? Custa aí uns 200 mil reais. Ele é um laser, ele já está calibrado para várias culturas e está sendo calibrado para a uva, que você aponta ele para o solo, ele diz quantos nutrientes tem no solo. Ele aponta para a fruta, ele diz quais nutrientes estão naquela fruta. Ele aponta e diz quanto é que tem teor de açúcar. São análises automáticas que o laser consegue fazer. Entendeu? Então, assim, é algo que você tem que fazer manualmente. Estou entendendo. Tem equipamentos que você coloca na planta, né? Que esse equipamento, ele vai... A baga vai crescendo, o fruto vai desenvolvendo e ele vai dizendo, tá carência de tal nutriente. Isso é importante, né? Para a gente saber o que é que aplicar. E diferente da manga, que a manga, como o pessoal fala, aguenta desaforo, a uva não. Se apareceu um OI de você não cuidou, 2, 3 dias, perdeu a produção. Se aparecer alguma coisa assim, você tem essas dificuldades, né? Eu vou dar um exemplo. Na colheita. A colheita, a gente, na grande maioria ainda é assim. Você colhe os cachos, coloca no contentor, dali você pega aquele contentor, bota lá, coloca na carroça de um trator, aí vai descarregar, vai esse trator com a fruta, vai descarregar lá. Hoje, você já colhe, bota o contentor fica em cima de pato, você já vem com aquele equipamento, como fosse uma esteira? Um elevadorzinho. Encaixa, leva, vai lá no caminhão, bota direto no caminhão, o caminhão leva para o PEC. Então já envolve menos pessoas. Tá uma busca que a gente vem justamente indo. Então tentando, juntamente com a engenharia de produção, a engenharia mecânica, para poder a mecatrônica, a engenharia mecatrônica. Então, a gente tem que buscar a expertise de vários profissionais em vários segmentos para achar soluções viáveis e rentáveis em qualquer ramo de negócio. Tem que ter, e sempre a gente tem espaço para isso, né? Lubarino, lhe agradeço muito pelo papo, tá muito bom, mas começando a puxar para os nossos finalmente, tá certo? Quer que eu vá embora, rapaz? Não, rapaz, infelizmente é pela questão do tempo, para não ficar muito extenso, rapaz. O papo e o pessoal também não cansa da gente falando, né? Mas veja, não estou falando em relação aonde você trabalha hoje, mas hoje, na uva de mesa, aonde é que o Vale de São Francisco mais está perdendo dinheiro, mais está deixando na mesa? Qual é a área que você hoje enxerga que está tendo uma falha? É na questão da produção, é na questão logística, é na questão da parte comercial de compra e venda? Então, qual é o problema hoje que mais afeta o Vale? Rapaz, Toninho, é um assunto que uma coisa só não explica, né? Então, hoje é uma cadeia de pontos que acaba cada vez, assim, é como se fosse uma conta bancária, que você tá lá, estima uma unidade e você
peca por isso, diminui. Ele vai debitando na sua conta. E chega no final, você não consegue atingir aquilo que você sempre buscou. Então, um dos pontos que é um gargalo é a qualificação da mão de obra, porque todo o processo ele é planejado, ele é executado e tem que ser acompanhado. Então, precisa de acompanhamento sempre, para você ir melhorando. Né? Então, outro ponto é incentivos financeiros para você melhorar suas estruturas dentro do seu ramo de negócio. Mas como é que investe? Taxa Selic é 15%. Entendeu? Então, Tá assim, pesado. a nossa carga tributária é muito elevada. Isso acaba inibindo para você poder usar ou buscar uma linha de crédito. Então, entendeu? Se hoje a gente tivesse uma carga tributária mais justa, eu vou dizer assim, com a taxa Selic, que é a taxa do dinheiro da gente, mais atrativa para você estar investindo, o Vale estava crescendo mais. Muito mais, muito mais. Né? Então, a gente, tanto no mercado interno como no mercado externo, ele é influenciado pela oferta e demanda. Nosso mercado interno, ele só para você ter uma noção, comparar o nível o famoso MI, né? Você comparar nosso Brasil, a nossa média é 500 gramas de uva per capita, né? Consumo. Você vai para alguns outros países, né, mais desenvolvidos, com a economia mais sólida, os caras são a média de 4 até 5 quilos por pessoa. E é país que muitas vezes nem produz, né? Entendeu? Então, tem muitas regiões do Brasil que não chega uma fruta lá. Não é só uva, outras frutas. Por quê? Porque não é um bem essencial. Né? Então, tem outras prioridades. Então, a gente precisa melhorar a parte socioeconômica, melhorar o poder aquisitivo das pessoas, fazer essas pessoas trabalharem para ganhar seus rendimentos, juntar com seus benefícios que o governo fornece para poder melhorar o recolhimento tributário. Quando tem maior recolhimento tributário, tem mais dinheiro na conta do governo. E essa conta ela precisa ser abastecida as pessoas trabalhando. Então, não existe você recolher um valor pouco comparado ao que você precisa. Então, não adianta subir carga tributária para recolher mais, para sustentar uma máquina que uma hora vai estrangular. Que, na verdade, já tá apertando Já tá. Né, a máquina pública hoje. Tá, né? Então, assim, são fatores que implicam muito, porque a gente trabalha com produto que precisa consumir. É diferente um exemplo. Na época da pandemia, com a escassez de matéria-prima, ferro, petróleo, minerais preciosos, né? Sim. São coisas que não são perecíveis. Então, Os famosos commodities, né? eu vou guardar. Eu comprei um parafuso de X, faltou, esse parafuso vai valer 3 vezes do X. Eu vou guardar. Só que quando você traz para a cadeia de alimentos, não. Não se aplica. Então, exemplo, e outra. Eu comprei, eu trabalho com um determinado item. Esse item precisa de uma matéria-prima que subiu de valor pela oferta dele. Então, eu preciso, é um bem essencial para fazer meu produto e vender. Eu comprei ele mais caro, eu vou fazer a construção do preço daquele produto e vou colocar esse preço a mais. Beleza, então eu vou colocar no mercado. Dependendo de ser o bem essencial ou lhe satisfazer, você vai lá e vai pagar. Tá certo? Certo. Só que o bem alimentício, não. Por exemplo, uva. As matérias-primas subiram de preço, os insumos subiram. O dólar subiu, que o tudo é dólar subiu, dolarizado. Que é dolarizado. Então, o que acontece? Meu custo de insumo subiu muito. Aí eu não posso pegar aquele custo e colocar no preço final da fruta. Não tem como. Por quê? É uma questão de elasticidade. Tá certo? Então, quem vai ditar é como está no mercado a oferta daquela fruta e como está a demanda.
Então, isso que vai ditar o preço. Se tem alta demanda, uma demanda maior do que a oferta, o preço vai subir. Lei de Se a mercado. demanda está menor do que a oferta, o preço vai cair. Então, o custo de produção subiu. Vamos dar um exemplo. Eu produzo uma uva, meu custo de produção saiu a R$6 para produzir 1 quilo de uva, que eu vendo ela no quilo. Então, eu tenho que pegar aquele que se gastou, divido pelo quilo e vai dizer o valor unitário por cada quilo. Vamos dizer, gastou R$6. Se eu caso, pego uma época que tem maior demanda e a oferta está controlada. Então, essa fruta, naquele momento, é o preço que está no mercado, porque esse preço ele varia semana a semana, não um preço que é novembro, é o mês de novembro, dezembro, não. Ele alterna conforme vai o consumo, né? Como vai a oferta, como vai a demanda. Então, naquele momento, se tiver uma baixa oferta e uma boa demanda, o custo é R$6. Eu posso vender ali, vamos dizer, o preço que está naquele momento R$10. Então, eu tenho um lucro líquido de R$4. Uma conta de padeiro. simples, né? Porque às vezes você vai ter que embutir outros Outros, né? sim. Outras variáveis. Mas, às vezes, 2, 3 semanas depois, a uva está colhendo toda semana, então, às vezes, naquela semana subiu. Automaticamente, o preço cai para 7, aí você já vai para R$1. Ou cai para 6, ou você empata. Ou vai para 5, você toma um prejuízo. Então, é um ramo de negócio de uma rentabilidade interessante, mas o risco é muito variável. Muito alto, é variável, é muito alto. E além de questões climáticas, de chuva, questões... Graças a Deus aqui a gente não tem questões de vulcão, terremoto, essas outras catástrofes, né? Mas tudo isso vai influenciar na questão da produção de chegar àquele preço que seja interessante. E o ponto é que, pensando no mercado internacional, o Brasil também não é só o único produtor. Então a gente produz, mas tem outros países que produzem também. E tem essa concorrência de quem é que consegue chegar lá com preço mais barato. Então não é só a questão de produzir, mas também a questão do custo marítimo de sair. Um exemplo, a manga daqui do Vale. Quando abre a janela do México, que também é um produtor, é mais perto mandar do México para os Estados Unidos ou do Brasil para os Estados Unidos. O México é mais perto, a logística já ganhou nisso. Então são fatores de geolocalização global que vai influenciando na questão da produção e do que é que a gente vai estar querendo entregar ao cliente final. Mas, Lubarino, cara... Eu queria só complementar isso aí com algo assim que para o entendimento do público que está nos assistindo. Só para você ter uma noção, o Brasil, aqui o Vale, ela tem ampliado a cada ano suas áreas de plantio. E, consequentemente, outros países produtores também têm ampliado, como o Peru, como o México, o próprio Estados Unidos e países da Europa. O único país que está diminuindo é o Chile. Muitos, porque o Chile ele está na mesma janela de mercado que o Peru. Então, o Chile não está conseguindo competir com o Peru. Então, o que acontece? Muitos produtores, eu digo isso porque eu estive recente em Chile, e muitos produtores estão tirando uva e botando cereja, botando outras culturas. Amora também é forte lá, né? Entendeu? Então, está usando outras frutas, porque o Chile é um grande produtor de frutas a nível mundial. Por muitos anos, o Chile já foi o país, em primeiro lugar, não tinha um país para bater o Chile. O maior exportador de frutas do mundo é o Chile. Só que nesses últimos uns 3 ou 5 anos, o Peru tomou. O Peru hoje é o primeiro lugar em exportação de fruta, entre uva, avocado, banana, entre outros. Aí onde eu quero chegar? O mercado hoje ele está cada vez mais produzindo uva. Trazendo na prática, agora tem uva na Europa brasileira, que foi embalada em setembro, que as exportações do segundo semestre a partir da última semana, ou penúltima semana de setembro, já começa a embarcar para chegar em outubro, novembro, para se comercializar. Tem fruta do Brasil que ainda está guardada lá, esperando acabar ou concluir o consumo da fruta produzida na Itália, na Espanha. E isso quer dizer o quê? Porque se
essa fruta brasileira que está lá for ofertada no mesmo mercado que foi uma fruta europeia, o preço que está se pagando não compensa, não é viável. Então é melhor aguardar essa fruta, tentar esperar essa fruta diminuir a sua oferta para poder colocar a fruta brasileira. Porque a fruta brasileira, ela chega lá mais cara, o preço de venda, do que as concorrentes. Tá certo? Não pelo custo de produção, mas pelo custo embutido do logístico, né? Que é o principal, que eu Exato. imagino. Exato. E o que acontece? Por que essa fruta brasileira ela paga um preço até maior do que a fruta europeia? Uma fruta vindo do Peru também recebe mais. Porque é uma fruta com sabor, uma qualidade diferenciada, pelo clima ser um clima semiárido, ser um clima... A gente tem mais qualidade. É por causa da condição de luminosidade, graus dia. Isso interfere e qualidade de água. Na Europa existem águas boas, mas águas mais com pH mais alcalino, alguns teores ricos em cálcio. Tudo isso vai interferindo. Então, a fruta daqui ela tem uma qualidade realmente melhor por conta das condições que a gente tem. Que é a questão da luminosidade, que basicamente a gente é 12, 12, 12 de sol e 12 de lua, né? Porque tanto é a água do São Francisco as e variedades que existem aqui comercialmente, boa parte também se produz nesses outros países concorrentes, como Grécia, África do Sul, Itália, Espanha, existe. Então, o clima faz com que essa fruta seja diferente. Como vai ser também essa busca do selo geográfico para a produção de uva aqui. Tem lá a Serra Gaúcha, né, que tem o terroir deles. Aqui está criando uma identificação geográfica, como é o vinho do Douro, como é o vinho do Porto, como o vinho de outras regiões de outros países. Só lá por causa da condição climática. Não existe, você pode pegar a mesma cultivar, levar para uma outra região, não vai produzir do mesmo jeito. Então, o que é que acontece? Essa fruta brasileira, ela precisa ser vendida com preço diferenciado, por isso tem que chegar com qualidade. Só que ela não consegue competir com as outras. Então, por isso, cada vez que passa, a gente tem que priorizar na qualidade do processo, de qualidade de fruta e o principal, meu amigo Toninho, fomentar o consumo do mercado interno. A gente tem que buscar, né, mecanismos de melhorar a parte socioeconômica da população, para a população ter como é que se diz? Enxergar, entender a importância de consumir uma fruta buscando melhorar seu bem-estar, sua saúde. Algo que melhorou muito o consumo depois da pandemia. Mas também entender que a gente precisa consumir os nossos produtos aqui internos. A uva é um exemplo, mas não só a uva, a manga, a carne produzida do Brasil, os produtos do Brasil, porque se a gente só consome produtos internacionais de fora, industrializados, rede de fast food internacional, acaba que é o recurso do Brasil indo para fora. A gente não está investindo no mercado local. E como você trouxe, o europeu é de 4 a 5 quilos, a gente é 500 gramas. Então a gente tem pelo menos de 8 a 10 vezes a crescer o nosso consumo. E crescer o nosso consumo quer dizer que, em vez de mandar para fora, vamos mandar mais para cá, vai rolar mais aqui. O dinheiro rola mais aqui na região, né? Isso também favorece. Trazer outro insight, essa importância do consumo. Eu fui convidado para participar de um evento em Londres, que a cadeia produtiva dos supermercados, ela fez uma parceria com o governo britânico para criar um programa para fomentar o consumo e conter um problema sério de obesidade, né? Então, ela reuniu, na época, as maiores empresas de melhoramento genético na produção de uva de mesa a nível mundial. Eu tive a satisfação de poder participar desse evento em Londres, que foram uma semana debatendo como melhorar o consumo de fruta a nível mundial. E o case de sucesso que foi mostrado lá foi um programa do governo britânico que ele começou a fornecer para a rede de escola, rede pública,
um panete, uma cumbuca pequena, contendo uva, amora, várias frutas, a gente chama as frutas vermelhas, né? E fornecia aquelas crianças para ela poder consumir aquela fruta e, ao longo do seu crescimento, desenvolvendo, ele adotar esse costume importante, para ele poder, quando aquelas pessoas são carentes, mesmo morando na Inglaterra, é um país muito rico, mas todo lugar tem a riqueza e tem a pobreza, né? Quer queira que não, tem um percentual grande de pessoas carentes, que ele tem que priorizar o que comeu, tá, né? E exemplo muitos brasileiros de outras nacionalidades vai morar lá e senta na pele. Não é só ganhar o euro, não é só ganhar a libra, não é só ganhar o dólar. Tem que batalhar para isso. E o custo de vida é alto. Então, e segurar as despesas, né? Então, o que acontece? Eles fornecendo a rede de escola. Por quê? Para aquelas crianças que for crescendo e quando chegar a ter sua dependência financeira, que é mais velho, ele poder pegar e comprar para consumo. Optar por aquilo, né? Eu quero que eu cresci tendo isso na minha cadeia alimentar e também ele começar a incentivar os filhos dele. Isso aí acaba que o poder público, na minha visão, eu adorei esse case que você trouxe, que você está introduzindo ali na criança que está se desenvolvendo, que está começando a se alimentar, variedade de frutas saudáveis, de comidas que traz uma maior segurança, né? Mas eu fico pensando como é que isso se adequaria ao Brasil. Mas é uma boa... Eu vou dar um exemplo. Pensamento. Aí o que acontece? Nesse mesmo evento, tinha um ambiente que tinha uma chefe de cozinha. Ela fez... Por sinal, fiquei muito feliz que a chefe de cozinha é brasileira, renomada, mora muitos anos em Londres. E ela pegou e fez vários pratos, todos tinham uva pelo meio. Aí o que acontece? Chegou um monte de crianças, cheio de crianças. Algumas crianças foram lá e foram provando e aquele algo diferente. E depois fizeram uma pergunta. Alguém gostaria de dar um exemplo de uma fruta? Ninguém nem levantou o braço. Alguém gostaria de... Aí falou um tipo de fast food, uma comida rápida. Todo mundo levantou o braço. E você olhava para as crianças, a grande maioria tinha já um grau inicial de obesidade. Isso nos Estados Unidos, na Europa, não é diferente, né? O consumo de refrigerante, o consumo de industrializados, né? De enlatados, está cada vez mais crescendo, porque o pessoal quer facilidade no preparo. E a gente tem que buscar melhorar a nossa condição de saúde e as frutas contribuem muito. Tá certo? Sim. Aí outro exemplo que eu fiz e eu percebi que era interessante, assim, algo que ajudava muito. Teve uma época que eu comecei praticamente quase todas as semanas, eu pegava um contentor de uva, né? Contentor de uva e passava na PAI, aqui em Petrolina, e deixava esse contentor lá. E, rapaz, criou um vínculo dos, como é que se diz, dos alunos especiais que consumir aquela uva, né? E uma satisfação de poder, que aquilo ali me enchia os olhos, né? Então, pode ter certeza que dá certo aqui no Brasil, dá certo aqui na nossa região. Precisa de políticas públicas, parcerias, porque não adianta pegar do produtor, pagar um preço que não é rentável, porque quem sustenta a máquina é o produtor. Você está entendendo? Se toma chuva e perde a safra toda, quem vai pagar é o produtor. Mas pegou dinheiro do banco, mas o banco lá toma a propriedade. Não tem seguro. Tudo. Não tem seguro. Então, mas tem que fazer igual como faz com algumas hortas comunitárias, né, para a parte de merenda das escolas. Tem programas que fornecem frutas, verduras para as instituições como creche, Asame, Nova Semente. Sim. Então, só que precisa dar continuidade, precisa viabilizar isso.
Tem que ser um programa de governo que passe prefeito, entre e continue aquilo, né? Mas hoje, infelizmente, o Brasil a gente vive um problema muito sistêmico que eu vejo em relação a essa questão de esperar do poder público, né? Então a gente falou um pouco mais cedo sobre a questão do regime tributário. Então, cara, o Estado não gera nada. O Estado ele é arrecadatório, ele tira dinheiro da população. Então, em vez de o Estado pensar e refletir, tipo, deixa eu botar mais, aumentar o bolo para minha fatia do bolo ser maior, não. Deixa eu aumentar a fatia do bolo que tem hoje. Então, o movimento que tem é de o pessoal não querer investir aqui, de querer se virar rentista, né? Porque, pô, eu vou correr um risco aí de chover, perder safra, de ser roubado, disso, aquilo, outro, ou eu vou deixar o dinheiro parar na poupança a 15% ao ano. Então, são dinâmicas que o Brasil vai prejudicando a quem quer produzir, né? Então, hoje, é difícil ter um incentivo do Estado a botar você para produzir. Seja por questão de fiscalizações, lei, imposto, enfim, é um ambiente complexo. E para você se mostrando sua cara, mostrando seu valor, sua competência, tem que ter um gasto maior de energia. A pessoa tem que querer muito, porque o Brasil não está muito para amadores, e hoje, o pessoal fala, Toninho, né? Tem um dizer que a gente fala assim, rapaz, é tanta coisa que se você for fazer desgaste em várias coisas e perder aquela energia, gastar energia com várias coisas que não é seu foco, você não consegue chegar até o final. Né? Então, às vezes eu tenho várias situações que eu vou concentrar minhas energias nesse foco, porque através desse foco vai ocorrer sustentabilidade e vai ocorrer prosperidade. Mas se você começa a gastar pouca energia que você tem, limitada, em vários pontos que precisa de outros para de trazer algo rentável, você não consegue sobreviver. Então, precisa entender que o ano, a sobrevivência da população não é 4 anos, não é o tempo de um governo. A população ela sobrevive todos os anos, depende de partidos, de governo. Né? Então, precisa de todo mundo no mesmo caminho, de prosperidade, melhorar a vida das pessoas, as estruturas, o incentivo. Na grande maioria dos produtos que nós compramos, a metade é carga tributária. É pesado. Entendeu? É pesado, rapaz. Mas, Lubarino, para o papo não ficar muito extenso, rapaz, eu quero... Tô deixando o Toninho já cansado. Que é isso, rapaz. Por mim, a gente ficava mais... E assim, mas para os nossos finalmente, né? Tenho que falar também dos nossos patrocinadores, que sem eles a gente não estaria aqui. Se você que está em casa querendo gravar o seu conteúdo, seja para questões pessoais, um álbum de foto, vai ter filho, um menino, ou a questão profissional de um álbum de empresa, de funcionários, um booker, entre em contato com a Nexus Studios. A gente tem a melhor qualidade da região. E também, Lubarino, se você, rapaz, não pensa não em fazer algum curso online, alguma coisa assim nesse sentido, se tiver interesse aí, é um dos projetos Nexus futuros, né, para poder difundir conhecimento, né, e agregar com algo. Porque eu sempre falo, o Lubarino, ele uma hora vai ter que parar, né? E eu quero deixar um legado, né? Então, eu sempre trabalhei com esse foco, né, de poder construir um bom legado, treinar e dar oportunidade às pessoas, né? Porque a nossa empresa, na Fazenda Galdino, todos os anos a gente está com estagiários do curso de agronomia. Conheço o que estagia lá. E vem assim, mostrando um poder de busca de crescimento muito importante. E a gente tem que valorizar essas pessoas. Eu sempre falo, quando eu comecei, um menino de cidade, né, não tinha um calo na mão, e o pessoal falava, que diabo tu vai fazer aqui em roça? E eu falei, não, eu quero trabalhar com a mente. Né? E não é porque é área rural que é serviço pesado, não. A gente precisa realmente entender que trabalhar com as pessoas, ela precisa ser prazeroso, precisa ser respeitoso, né? Você tem que estar... Então, isso eu sempre busquei para mim e eu fui crescendo profissionalmente porque outros profissionais me deram a oportunidade e eu fui buscar. Né? Então, hoje eu agradeço a cada um deles, desde os professores na época de ensino primário, ensino médio, ensino técnico, na graduação, na pós-graduação, né? Porque quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer também uma pós-graduação na Exalc, eu fui submetido a um exame,
realmente passei por entrevista e continuei estudando. E por que isso? Porque eu preciso deixar um legado, tá certo? E para deixar esse legado, eu preciso ser realmente uma inspiração para outros, né? O Lubarino, ele vai ser lembrado, tá certo? Mas vai chegar uma hora que o Lubarino ele tem que dar uma paradinha, como Sim. muitos já pararam. E assim, rapaz, o que eu vejo da internet é o potencial que a gente tem de escalar e deixar um legado, como você está trazendo. Então, assim, antes do bastidor, você me perguntou um dos motivos que fez também eu começar o podcast, foi saber que daqui a 10, 15, 20, 30 anos, quando acontecer a partida de algum ente que passou por aqui, tem um registro daquele momento, daquela pessoa, daquela fala, da história dela. E é um momento de eu estar eternizando um pouquinho, seja a sua história, seja a história das pessoas que já passaram aqui, porque o tempo passa, né? Mas como é que era a nossa cabeça naquele momento e tal, não sei o quê. Vira e mexe eu me pego. Quando eu vou ver um vídeo meu no começo, o primeiro e o segundo episódio, Ave Maria, dá uma vergonha, mas querendo ou não, você vê a sua evolução, você vê a sua melhoria. Então a internet é um ponto que amplia as coisas e eterniza. Então, assim, deixo aqui a sugestão de você estar fazendo até um curso até para poder disseminar mais, né? Porque se você fazer no auditório é 100 pessoas, no máximo 1000. A internet, filho, Milhões. O céu é infinito, né? Eu vejo um pouquinho disso na minha página no Instagram. Né? Sim, sim. Eu iniciei com o Facebook na época, depois a gente vai migrando para Instagram. E o Instagram, ela tem lá o @Lubarino_consultor, foi para realmente. Pode repetir qual é o seu arroba? É @Lubarino_consultor. Certo. Né? E foi algo que começou ali com pequenas pessoas, quantidades, foi indo, crescendo, e pessoas de várias regiões do Brasil, fora do Brasil. E foi daí eu falei, pô, e a gente vai publicando coisas que está agregando. Aí hoje atinge quase 38 mil pessoas, e algo que eu não vivo daquilo. Eu não vivo de publicação, eu não busco nenhuma parte monetária. Mas eu vi que as informações, os conteúdos que são colocados lá, né, está atraindo um público, que esse público está usufruindo da informação. Então, isso é importante. Isso que é influência. Não é você ter muito seguidor. Influência é você falar as coisas e o pessoal deixa eu ouvir isso. Realmente, deixa eu ouvir, deixa eu parar, deixa eu aplicar. Mas voltando aqui aos nossos patrocinadores, nós também temos a Cachaça Petrolina, que é uma cachaça que leva o nome da nossa cidade. Rafael Bin. Exatamente, Rafael Bin, inclusive, já esteve aqui no podcast. Se quiser conhecer um pouco a história da Cachaça Petrolina, só eu botar no nosso canal aí que vai aparecer, né? Que ótimo. Que a cachaça petrolina é uma cachaça que ela é produzida aqui na região do Vale de São Francisco e ela tem todo um ecoturismo para você visitar e conhecer o processo da fabricação. Se ficou curioso e está procurando alguma coisa para fazer no final de semana, corre lá na Cachaça Petrolina. Temos também aqui a Dalmi Seguros, que seguro é bom e morrer de velho, mas é importante a gente ter o seguro, né? Se você estiver precisando de seguro, seja para responsabilidade civil, seja para questões do seu carro, sua casa, algum bem seu, entre em contato com a Dalmi Seguros e faça sua cotação. Temos a Unique Travel, que é uma agência de turismo aqui do Vale de São Francisco, e que a sua próxima viagem, seja para lazer, seja para turismo, seja para trabalho, pode ser com a Unique. Entre em contato e faça a cotação com eles. Eu posso dar um testemunho da Unique Travel. Recentemente eu sou rubro-negro, sou flamenguista. Infelizmente, né, rapaz? Sou flamenguista e através dessa empresa, né, Unique Travel, né, eu consegui ir para uma viagem até o Rio de Janeiro, ao Maracanã, assistir a primeira partida da semifinal, né, do Flamengo, e pude ir assim desde do voo, a hospedagem até o estádio, ingresso, restaurante, tudo num pacote muito bem organizado da Unique Travel. Bacana. Muito bacana. Não vai pro e Peru, muito não? acessível. Eu não vou para o Peru, eles também criaram um pacote. Isso. Eu não vou porque o jogo é dia 29 às 18 horas. Dia 28 eu estarei embarcando para Barcelona, na Espanha. Vou participar de um congresso lá de bioestimulante. E, infelizmente, eu vou estar em viagem e vou, como é que se diz?
tudo indica que eu vou perder até o jogo. Eu vou assistir depois. Não, mas é bom que você não vai ver o Flamengo perder pro Palmeiras, né, rapaz? Tomara que não aconteça isso. Não, mas aí eu sou palmeirense, rapaz, aí a gente fica nessa disputa. Mas é bom, é futebol. Dois times do Brasil que está representando muito bem nosso país. E espero que faça uma belíssima festa, um belíssimo jogo. E que seja o primeiro tetracampeão, né, no Brasil da Libertadores, que é um time brasileiro forte, um que tem uma torcida muito gigante e outro também, e siga assim. E a diferença é só uma. Hoje do Palmeiras, os times estão disputando é gestão. Tem gestão, o time está se organizando. Então, para mim, é a grande chave. E também temos a Rexível, que é uma empresa especializada na parte de coleta, gestão e gerenciamento de resíduos. Se você está com algum problema na sua geração e não sabe o que fazer com o seu resíduo, entre em contato com a Rexível, que a gente vai estar atendendo você, entendendo cada vez melhor o seu problema. E Lubarino, muito obrigado por esse papo, rapaz. Espero que o pessoal tenha gostado e, se Deus quiser, até semana que vem. Quer deixar uma mensagem para alguém, algum recado? Eu queria agradecer mais uma vez, né, a toda a equipe, né, do Labuta Podcast. É uma honra estar aqui e esse vídeo vai perpetuar por muitos anos, né? Vai agregar a tua empresa, não somente com as informações, mas com acreditar que tudo pode ser melhorado. E para isso, a gente tem que buscar ferramentas para mensurar, né? Como a gente debateu bastante aqui no Toninho, que em qualquer ramo precisa ser medido para você melhorar aquilo que você busca, né? E o Labuta Podcast nos proporciona isso, né? De várias áreas de atuação, e o Lubarino está aqui muito satisfeito, né, de poder contribuir, né? Então, vocês que nos assistem, podem assistir várias vezes, né? Não vá abusar da cara e da fala do Lubarino, mas que sirva de inspiração, porque nosso papel ele é esse, é poder valorizar as pessoas e mostrar que todo mundo é capaz. Existem barreiras, dificuldades, mas todos empenhados conseguem alcançar. Tá bom? Pois tá. Muito obrigado, Lubarino, por suas palavras e espero que tenha gostado. Fique à vontade para em breve você estar voltando aqui quando quiser, tá certo? E você que ficou até agora, não deixa de curtir, comentar o que é que achou dessa conversa e compartilhar para as pessoas que vai agregar esse conteúdo. Também não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E valeu, pessoal. Um forte abraço, Lubarino. Muito obrigado. Se Deus quiser, até semana que vem.